Olá, eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga e sou terapeuta de família há mais de 20 anos. Eu coordeno a Logos, que é o Instituto Formador de especialização em terapia de família e de casal. Hoje eu quero falar para você como é que é atender uma intervenção familiar sistêmica com crianças. Por muitos anos, como psicóloga, eu atendia a criança de uma maneira tradicional, em que o responsável me procurava, trazia sua demanda, sua preocupação, e eu escutava aquela queixa, escutava aquela preocupação, e depois, de uma maneira contaminada, influenciada por esse adulto, eu via a criança. Muitas vezes a criança mostrava alguns fatores, alguns detalhes que eu não me atentava, porque meu ouvido estava viciado com a preocupação dos seus responsáveis. De uma maneira inquieta e também buscando ser mais assertiva, eu percebi como é importante incluir a família e a criança numa mesma consulta. Então, assim, passei a trabalhar. Terapia de família com crianças é uma terapia de grupo. E trabalhar o grupo familiar é dar voz a essa criança. É ouvir o que ela também está percebendo e para que ela está trazendo essa criança para a consulta. E de uma maneira mais infantil, eu uso metáforas, eu uso jogos para acessar e para captar informações. As metáforas saem do mundo real, do mundo concreto, e passam de uma maneira mais subjetiva a falar dos significados. O significado da dor, o significado da emoção, o significado do temor, o significado de pertencer a uma família, mas o significado também de existir enquanto indivíduo. E os jogos falam das regras, as regras no qual a família está usando para resolver problemas. Segundo Paul Watzlawick, a grande questão não é o problema que a família está resolvendo, mas é a forma problemática que a família está funcionando na tentativa de resolver a situação. E é aí que a gente entra. Entender aonde a família está e aonde ela quer chegar. São dois níveis. Há um objetivo familiar que essa família não está conseguindo atingir. E ela procura um técnico, procura um profissional por causa disso. Se ela estivesse atingindo os objetivos, ela não estaria procurando esse técnico. Então, o primeiro propósito da intervenção é ajudar a família a atingir o objetivo que ela quer. E o objetivo perpassa em diagnosticar onde a família está e aonde ela quer chegar. Nas entrelinhas, nós vamos trabalhar o como. Como? O que cada um precisa fazer? Que movimento esse sistema precisa fazer para sair de onde está e conseguir chegar aonde quer estar no futuro? Esse processo, nós usamos um mapa terapêutico. É um mapa proposto por Minucci de 4 etapas, em que a primeira etapa, o grande verbo é ampliar. Ampliar a visão do problema, a visão do sintoma, a visão do paciente identificado dentro do sistema familiar. Quais são as diferentes visões, os ângulos que cada um observa? Quais são as competências daquele que está doente no olhar da família? E mostrar essa competência para a família e deixar a família admirada com a criança que é tão competente. Ao mesmo tempo, essa família reformula e alarga a sua visão, que a questão não é o fulaninho que está dando problema, é uma família que não está atingindo o objetivo dela, como ele gostaria de ser. A segunda etapa, ela também ajuda a família agora a clarear quais são os padrões de funcionamento que sustentam o sintoma. Muitas vezes, na tentativa de resolver o problema, nós temos atitudes que não são coerentes, atitudes disfuncionais, que fazem mais sustentar o problema do que realmente resolver. A família não sabe disso. Ela procura um técnico para ter essa clareza, essa percepção. E, ao mesmo tempo, percebendo quais são os padrões disfuncionais, a gente também depois, na quarta etapa, propor uma nova forma de se relacionar. A terceira etapa, ela fala de um olhar mais geracional. O ontem é hoje.
O que do passado, principalmente da vida dos adultos, influenciam a forma dele ser pai, dele ser mãe, de ser profissional, de ser cônjuge, de ser um parceiro na vida, principalmente de criar filhos. Muitas vezes uma moça que ficou tão sobrecarregada ajudando com seus irmãos passa a acreditar que ela é responsável por cuidar de todos. E aí ela entra na sua família nuclear, liberando o pai, fazendo aquilo que ela achou que era para fazer, cuidar de todos. Às vezes é um rapaz, um jovem, que foi criado por uma avó, por uma mãe, por várias irmãs, e ele foi liberado de muitas responsabilidades. Então é fácil ele achar que a responsabilidade é 100% feminino. E aí ele se ausenta, não por maldade, mas por achar que a vida é como era antes. E ao clarear, trazer informações do passado, pode fazer o link com o presente e reformular uma nova maneira de viver em família. E a quarta etapa, ela fala de como a família pode criar alternativas de comportamentos. Uma coisa é se liberar do sintoma. Liberou a família do sintoma, as pautas que sustentavam esse sintoma também vão cair. E agora? Como é que eles vão se relacionar? O que é possível? Que tipo de padrão alternativo essa família pode ter nesse novo momento? E essa é a última etapa do processo terapêutico. Ter um mapa nos dá mais assertividade, mais tranquilidade, como a premissa de ler a família aonde ela está e como ela pode chegar aonde gostaria de chegar. Então esse mapa nós vamos trabalhar em 4 etapas. A palavra mais importante para mim na primeira etapa é a palavra, é o verbo ampliar. Ampliar. A primeira técnica dessa primeira etapa, que tem o objetivo de ampliar a visão do sintoma e do problema e do paciente identificado, é a técnica chamada Nossa Casa. A técnica se constitui da seguinte forma: você oferece para a família uma cartolina. Tem família que fala de uma rigidez e aí quando erra eles se desarticulam. E aí ficam assim, eu posso fazer do outro lado? Não posso fazer? Já está me dando informações. Mas de repente ela paralisa na rigidez. Então eu já trago 2 cartolinas. E se der uma rigidez dessa, troca de cartolina, toma essa outra cartolina. Ofereço uma cartolina para a família e solicito que cada membro da família escolha uma cor de caneta. Escolha a cor que você mais gosta. Então vamos imaginar que essas 3 sejam 3 membros de uma família. E vocês juntos nós vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira é uma tarefa que vocês juntas vão ter que fazer em conjunto. Vocês nesse papel vão desenhar a nossa casa. A casa de vocês. Ok? Entenderam? Só que tem um porém. Não podem trocar da caneta. Você vai terminar até o final, você vai continuar com a sua mesma caneta. Você não pode trocar de caneta. Cada um fica com a sua que escolheu. E aí vocês têm a cartolina e vocês vão agora fazer essa brincadeira desenhando a casa de vocês. Olha só, normalmente alguma pessoa fala assim, é para desenhar por fora, é para desenhar por dentro. A casa é de vocês. Eu não sei como é que vocês vão fazer o desenho. A casa não é minha, então o jeito que vocês fizerem para mim tá ok. Vamos lá? Vamos fazer? Porque cada um começa aleatoriamente. A casa é de vocês. Então, o jeito. Ô mãe, você já começou, já tem a cozinha. Pela cozinha? Eu quero começar. Eu quero começar pelo algum lugar que a gente brinca. Você não brinca comigo? Você pode brincar, começar lá por lugar se você quiser. Eu não sei nem por onde eu começo. Vocês já começaram desenhando aí? Eu já comecei brincando aqui. Eu tô brincando lá no quintal. Você não brinca? Vamos, filha. Ô, mãe, não sei que tamanho que você vai fazer essa cozinha aí. Tem um monte de flor aqui.
Acabou então a cozinha aqui, né? Acabou. Ah, então tá, dá licença. Um monte de flor. O céu é azul. Tem um monte de nuvem. Então tá, eu vou fazer... O sol tá sorrindo também. Meu Deus, nada a ver isso aí. Eu vou fazer aqui uma varanda, pelo menos, pra combinar aí com isso. Não tem nem espaço. Aqui é a porta de entrada. Tá, então aqui eu vou fazer uma porta pra varanda. Ai, você gosta? Chega pra lá um pouco. Fazer uma janela. Chega pra lá. O que foi isso aqui que tu fez aqui? O sol não tem nada a ver. Tem que puxar pra cá. Mãe, isso aqui é o fogão? É, fogão. Onde é? É assim? É assim? Como é que eu vejo esse cartaz? Assim. Sim? Qual a cor que mais tem aqui? Em quantidade tem mais o amarelo? Vocês acham que no dia a dia, na casa de vocês, o fulaninho amarelo é o que ocupa mais espaço? Com certeza. Eu acho. Quem é que fica mais aborrecido quando isso acontece? O azul. O azul fica mais aborrecido, se afasta, se recolhe. Porque parece que o azul é o que menos tem, né? Se vocês fossem dar um nome, imagina que isso aqui fosse um quadro lá na galeria de arte. Você vai numa galeria de arte, num museu. Se vocês fossem, como família, dar um nome para esse quadro, que nome vocês dariam? Uma família muito... Complexa. Desunida. Complicada. Sem acordo. Sem acordo. Sem acordo. Observaram que até... então vamos lá. O primeiro item dessa técnica, como está a comunicação nessa família. Como é que está a comunicação? Eles estão conversando com as crianças, estão inserindo nos projetos, nos planos, nas preocupações, não quebrando a privacidade dos adultos, mas para que eles não fiquem inventando histórias e viajando. E muitas vezes o sintoma vem porque a criança está confusa. Né? Há um clima no sistema familiar, mas ninguém senta para conversar com ela. Então ela viaja e isso vira uma verdade. E nós sabemos que as verdades interferem nos comportamentos, porque as verdades viram crenças. E as crenças acabam, né, se materializando através do comportamento. Então o primeiro item é a comunicação. Eu consigo detectar se é uma comunicação liberada, fluida. Outro segundo item que eu observo dessa técnica é a forma com que essa família funciona em termos do saber. Quem é que sabe, quem é que não sabe, quem deu uma opinião e a opinião foi aceita, quem ficou de lado e a opinião dele não foi aproveitado. O saber circula nessa família. Porque uma criança pequena, ela também tem a leitura dela, ela também tem a percepção dela. Mas muitas vezes o saber está com uma pessoa só da família. E todos os outros é o que não sabem. E o sintoma, problema de aprendizagem, reflete o quê? Não poder saber. Principalmente quando tem um segredo. Quando tem segredo, normalmente a família faz a fachada. Porque é como se não me permitisse ver a planta baixa, o que está lá dentro. E aí eu só posso ver o que está do lado de fora. Né? E o terceiro item, então, primeiro a comunicação, o segundo o funcionamento e a circulação do saber nessa família. E o terceiro, os papéis. Quem é o líder em termos de hierarquia, né? Quem é o adulto que conversou, que intermediou, que organizou a proposta? Os papéis, como eles estão sendo desempenhados através da técnica A Nossa Casa.
Ao pedir que eles deem um nome, eu estou dando voz a todos os membros da família. A menor criança desse sistema, agora ela vai olhar e vai poder dizer assim, uma família complicada, uma família alegre, uma família difícil, uma família confusa. E quando eu peço que me deem exemplos do dia a dia que relacione com o tema, eles vão me dar exemplos do dia a dia que demonstre uma família complicada, confusa, sem acordo, sem pertencimento. Dessa maneira eu estou ampliando, não estou falando só do sintoma, eu estou ampliando e vendo nesse momento qual é o grau de competência que cada um dos membros da família tem. Se eu trago um membro da família que o problema dele, o sintoma é déficit de aprendizagem, e ele entra aqui e demonstra uma competência, é uma maneira de sinalizar para a família que ele é competente, mas ele não está sendo aproveitado na competência dele. Eu vou dando até mais voz ao paciente identificado para deixar claro para os adultos o grau de competência e de percepção que ele está tendo sobre o sistema familiar.